Boa tarde, meus caros amigos patriotas e nacionalistas. Eu esperei, até essa segunda-feira, agora está na hora do café, e eu resolvi então fazer esse vídeo depois das manifestações. Eu fiquei sem fazer comentário algum desde a última quinta-feira e esperei passar toda essa onda e também o dia de hoje, para que eu pudesse trazer aos senhores e senhoras algumas observações interessantes, que talvez em toda essa ebulição que acabou acontecendo aqui no Brasil, vocês tenham deixado passar desapercebido. Eu deixei alguns dias aqui de fazer os meus comentários, eu até postei alguma coisa ali, porque os donos do manifesto desse fim de semana não queriam que nada desse errado. Ou seja, quem são os donos? São dois partidos políticos, mais conhecidos como PT e PSDB. Os dois partidos que sempre manipulam o sistema democrático que existe nesse país. Sobre a democracia do Brasil, construíram essa tremenda falácia, essa tremenda mentira que se chama PSDB e PT. E em alguns momentos da história é muito possível aí se observar que exatamente entre sociais-democratas e comunistas, quando sobra esse tipo de gente se alternando no poder e se alternando no controle das situações, infiltrando-se nas instituições, isso normalmente nunca termina bem. Isso sempre acaba aí ou em guerra civil, ou acaba o governo sendo colocado para fora a pontapés por militares ou através até de intervenções civis aí. Nós sabemos como é que funciona o esquema desses dois partidos. Nós sabemos que existe uma série de militantes pagos e muito bem pagos para ficar aí pautando o que as pessoas pensam, aquilo que vocês pensam, aquilo que vocês dizem, principalmente na atual conjuntura, onde as redes sociais aí acabam ajudando bastante para que se dissemine aí uma série de ideias erradas e que leve as pessoas a perderem o foco daquilo que realmente interessa naquele momento. O manifesto no dia de ontem foi um ato absolutamente político, nada mais do que isso, mesmo porque já estava inclusive até esvaziado, porque não sei se vocês têm acompanhado o acordão, conforme foi noticiado aí, já está sendo costurado entre o Senado e o governo federal, O Congresso Nacional perdeu uma boa parte aí do seu poder, da sua força, para poder estar aí colocando pelo menos o governo em xeque, colocando pelo menos o governo a responder, chamando esse governo a responder pelas suas responsabilidades perante a nação. Responsabilidades essas que nem o PSDB e nem o PT irão responder por elas. Haja visto que na última semana, dentro desse acordão, se você teve a oportunidade de ler, ela é uma agenda absolutamente neoliberal, uma agenda totalmente neoliberal e que vai trazer sim uma série de dificuldades aqui para o nosso país e para o povo brasileiro. Então todos aqueles que foram ontem para a rua fazer festinha, em ritmo de festa, vocês estavam completamente enganados, porque o tom desse manifesto não era para ser ritmo de festa. O tom desse manifesto era para ser de na verdade, estar-se aí protestando, mas trazendo aí revolta no sangue. Trazendo revolta no sangue. Porque o que vai acontecer daqui para frente com a economia brasileira
será algo tremendamente complicado, tremendamente difícil, e o governo tem feito de tudo para esconder aquilo que está aí por vir, não é? E digo a vocês que PSDB e PT estão absolutamente juntos, porque primeiro que a agenda desse acordão aí que está sendo colocado é uma agenda absolutamente neoliberal, e o PSDB não irá fazer nenhum tipo, né, de oposição a essa agenda que está sendo preparada e plantada pelo governo. Eles já chegaram, os políticos, já chegaram à conclusão, não é, que eles devem se salvar. Todos eles devem se salvar, porque nessa altura do campeonato não existe nenhum partido político ou nenhum líder suficientemente forte para resolver ou para encarar a situação que vem aí pela frente. São desafios bastante grandes, e devido a reformas e devido a uma série de providências que deveriam ter sido tomadas com relação à economia do Brasil, nas questões aí fiscais e também previdenciárias. Sim, estou falando aqui de aposentadorias, estou falando aqui do INSS, estou falando do SUS, estou falando desse grande sistema previdenciário que durante 30 anos, né, isso daí foi criado pelos militares. Para quem não sabe, durante o governo militar existia uma série de pequenas associações, né, vamos dizer assim, que a coisa ainda engatinhava, a aposentadoria era uma coisa muito subjetiva, era apenas algo absolutamente simbólico, espalhado, né, e os militares juntaram isso tudo, né, e montaram um sistema naquela época, o INPS, né, e hoje é o sistema, né, de previdência brasileira, né, que nós temos aí, que engloba também o Sistema Único de Saúde, e engloba também a Previdência Social, também colocando-se aí à disposição dos contribuintes a questão dos pecúlios, né, das aposentadorias, das pensões e tudo mais. Muito bem, esse problema é o seguinte: o maior déficit do Brasil hoje, está dentro da Previdência Social. A maior parte do dinheiro que estaria sobrando aí em termos de superávit primário vai para se cobrir rombos aí dentro da Previdência Social. Por quê? Porque a população brasileira ela está evoluindo muito rápido. Só para vocês terem uma ideia, dentro de 50 anos, hoje o Brasil tem 207 milhões de habitantes, e em 50 anos vamos ter 200 milhões, ou seja, o nosso crescimento populacional ele está estagnado, assim como do restante do mundo também, devido a uma série aí de manobras feitas aí pela ONU e também pelos articuladores da nova ordem mundial para que a população mundial diminua. Muito bem, ela está diminuindo, ela está decrescendo, né? E isso aí já é uma outra conversa que nós podemos ter aí numa outra oportunidade. Mas agora o grande problema é a Previdência Social, que tem aí um grande rombo, né? E mexer em Previdência Social normalmente não dá votos para ninguém. Até essa crise política, né, da política que aconteceu aí, é exatamente calcada em cima dessa questão, porque todos ali imaginavam que um estava tentando puxar o tapete do outro porque tinha solução para o problema. Mas aí fizeram lá alguns jantares, né, lá no Planalto, e ali todo mundo acabou mostrando as cartas que tem na mão. E qual foi a grande surpresa? É que ninguém tinha carta nenhuma na mão, né, para vencer o jogo. Então, o consenso foi que todos os políticos devem se salvar. E eles devem se salvar como? Estando todos eles juntos, né? Todos eles irmanados e tudo mais. Portanto, vocês podem perceber
que o clima, né, a temperatura que andava muito alta já baixou bastante, né, já existe um acórdão, né, um acordão aí entre o Senado e o governo, e não tenho a menor dúvida que logo em breve o Congresso Nacional também, né, a Câmara dos Deputados também vai estar junto aí pelo Brasil, né? E a gente já vê os sinais disso daí quando a gente vê Zé Serra falando em favor do governo, né? Nós já vemos aí alguns políticos aí como Aécio Neves, sabe? Fernando Henrique Cardoso, né? Aloysio Nunes, toda essa gente aí tirando o pé, e os outros aí que continuam falando alguma coisa, né? Continuam metendo pau, tipo Caiado, tipo Bolsonaro, porque esses caras querem apenas sentar na janelinha e ficar aí, ver se consegue ganhar mais alguns votinhos, né? Mas de resto, os outros aí, os grandes partidos aí, né, vamos dizer assim, eles já estão esgotados, eles não têm solução para o que está vindo aí pela frente. Inclusive você já deve ter ouvido falar que o SUS agora, quando eles comentam alguma coisa, você pode ter certeza que isso está dentro de uma agenda muito maior. O SUS deveria começar a cobrar para fazer alguns tipos de atendimentos, algumas cirurgias e tudo mais, né, de quem pode. Mas o grande problema da Previdência, conforme eu estava dizendo, que é o déficit, ele está diretamente ligado ao sistema previdenciário, ou seja, as pensões, aposentadorias, né, e isso daí. No Brasil, dentro desse nosso sistema previdenciário, acontecem muitas distorções. Existem pessoas aí com 2, 3 aposentadorias, né? Existem pessoas que são aposentadas, depois continuam trabalhando, aposenta de novo por invalidez, acaba tendo a segunda aposentadoria. Existem filhas de desembargador, filhas solteiras aí, né, de desembargadores e ministros e etc, que recebem perpetuamente até o fim da vida a aposentadoria que era do pai, né? Também aí dentro aí dos militares aí também existe esse negócio, né? Filhas de generais aí solteiras também recebem, né, o abono. Então é muita gente que acaba recebendo muito. Nós vemos aí em alguns casos aí políticos, né, inclusive com 2 mandatos de 4 anos aí consecutivos também tem direito de aposentadoria, seja ele vereador, seja ele deputado estadual, deputado federal, né, senador, toda essa gente aí aposentada. O nosso querido Sarney, por exemplo, é um exemplo deles, né? Acho que já deve ter aposentado aí umas 2 vezes, né? E os salários acabam ficando na estratosfera e não tem como pagar. Muito bem. Só que para mexer, lógico, né? Para mexer nesse sistema todo, vai ser preciso ter muito peito, porque vai acabar contrariando aí vamos dizer assim, a maioria, né, da população brasileira, ou pelo menos uma grande parte dela, que vai acabar ficando descontente com esse negócio, porque vai perder pecúlio, vai perder pensão e vai perder aposentadoria. E outra, existe ainda um projeto para redução no valor de todas as aposentadorias, né? E mudar-se aí o fator de conversão desse negócio. O fator previdenciário já tiraram fora, né? Agora você tem que trabalhar 35 anos, se você for homem. E outra, eles estão pensando também em dar uma reduzida, além de você ter que trabalhar 35 anos, também estão pensando em modificar mais algumas coisitas aí, como por exemplo fazer a redução dos valores. E para fazer esse tipo de modificação é preciso ter consenso político. Ou todo mundo está junto, não é? Ou então aquele que entrar para dar o primeiro tapa, o primeiro golpe, com certeza será varrido da face da terra, porque nunca mais será eleito e o partido com certeza será extinto. Aquele que fizer essa barbaridade, né? Essa coisa aí tremenda, né? Que seria estar mexendo com a Previdência. Então o desafio é muito grande. Então, já que nenhum dos políticos, nenhum dos partidos tem carta nenhuma na mão para resolver isso de forma milagrosa,
eles resolveram todos se juntar. Esse aqui foi o tema dessas reuniões aí que aconteceram, e esse acordão que está vindo aí, logo na sequência, vai acabar vindo também essa questão previdenciária e também a questão do Sistema Único de Saúde. Por isso que está todos os políticos, ó, quietinhos, todos eles estão quietos, todos eles não irão falar, né? E é ótimo que se façam manifestações, o pessoal ir lá comer churrasquinho, né? Todo mundo ficar dançando na frente da câmera da Globo, né? E outras televisões aí, camarada dando entrevista para a rádio aí, né? Falando um monte de abobrinha, que não sabe, não está muito bonito o sol aqui hoje, ó, que maravilha, uma festa maravilhosa, né? Muito bonito o ornamento. Pô, peraí, é carnaval? Então, meus amigos, não teve passeata, não teve protesto nenhum. Protesto não é marcado, não é pautado por esse tipo de comportamento. Protesto é marcado por coisas e por acontecimentos conforme, por exemplo, aconteceu na Grécia há pouco tempo, onde as pessoas não podiam sacar mais do que R$400 por semana, né? Os bancos estavam fechados, as pessoas não tinham mais o que comer em casa e foram para a rua. Aí o tom do negócio é outro. Não tem trio elétrico tocando musiquinha de Gal Costa, não. Tá? Não tem trio elétrico tocando musiquinha da Gal Costa. O papo daí é diferente. Esse momento vai acabar chegando. Esse momento vai acabar chegando. E vai chegar o momento também que vocês que foram para a rua ficar com essa brincadeira também não vão mais tolerar esses políticos indo lá fazer discurso, sabe? Não vão mais tolerar isso daí, eu tenho certeza disso. Por quê? A hora que chegarem firme no bolso dos senhores, né, aí a coisa vai começar a entrar no eixo, porque os senhores aí vão entender tudo aquilo que nós estamos dizendo aqui há muito tempo. Tem um monte de gente aí que fica fazendo hangout, que vai ficar contando historinha do Brasil, como é que foi em 64, se o jornal Notícias Populares, quem é que fundou, sabe? Quem que morreu no Vale do Ribeira, por quê? O Carlos Lamarca passou na cidade do cara, depois o cidadão resolveu se tornar militar. Para com isso, rapaz. Seja sério, vamos falar de coisa séria. Vamos falar de coisas sérias. Tem uma bomba, tem um tsunami aí armado e esse governo não sabe como resolver. Tá? Dentro da minha concepção nacionalista, dentro daquilo que o nacionalismo propõe, existe uma saída para isso daí, tá? Só que infelizmente o nacionalismo não está figurando hoje ainda, né, dentro desse sistema que nós temos aqui no Brasil. Não é apoiado em cima desse sistema democrático corrupto, né, e mentiroso que existe aqui. Sabe, essa alternância ridícula que existe entre essa gente que é do mesmo lado. Essa gente janta junto, almoça junto, eles trabalham juntos, né? E só para vocês terem uma ideia da dimensão da coisa, vou até dizer aqui agora, para quem não teve a oportunidade de assistir, dê uma olhada no Globo News, né? No Globo News Painel, programa do William Vac, que foi ao ar no último sábado. E estavam lá como é que chama? Luiz Carlos Mendonça de Barros, né? Esse cidadão aí, ele foi presidente do Banco Central na época do Fernando Henrique Cardoso, certo? E estava lá o economista Alexandre Schwartzman. Quando o Alexandre Schwartzman comentou a respeito da questão da Previdência Social, sabe, e dizendo que esse é o problema do país e que essa é a bomba, né? E que não adianta a gente tentar ser aqui, né, inocente com relação a isso e tentar dizer que isso não é nada, porque isso é muito grave. O senhor Luiz Carlos Mendonça de Barros virou uma fera. Eu nunca vi num programa, principalmente esse programa do William Vac, dois comentaristas lá entrarem em debate, sabe? Mais um pouco o Luiz Carlos ia levantar de lá e ia querer partir para o tapa com o Alexandre Schwartzman, porque ele estava dizendo uma verdade, né? Ele estava dizendo uma verdade, a Previdência Social brasileira está quebrada, né? O cidadão ficou absolutamente alterado, né?
E sem nenhuma justificativa para a coisa, né? Ele diz o seguinte: o povo brasileiro é um povo alegre, né? As coisas aqui no Brasil acontecem de forma diferente do que acontece no mundo, né? E olha só o exemplo da Grécia. A Grécia, que passou por momentos tão difíceis, se recuperou. Por que o Brasil não pode se recuperar? Ah, recuperou, né? E acabou aí havendo uma discussão aí, sabe, que as coisas aqui acontecem de uma forma diferente, que esse é um país tropical, abençoado por Deus. Meu Deus do céu, sabe? Como é que um cara pode ser tão irresponsável, um cidadão desse daí, militante do PSDB, né? É assim com o Fernando Henrique e outras coisas, sabe? Está dentro do partido dizer uma asneira dessa. A situação é gravíssima. O cara vai e diz uma bobagem dessa, sabe? Que esse aqui é um país diferente. Ah, pelo amor de Deus, para com isso. Nós não estamos mais no tempo de, sabe, você entende? Não estamos mais no tempo de Juscelino Kubitschek, não estamos mais no tempo de Jânio Quadros, que o povo, sabe, acreditava em certas coisas, em slogans furados, né? Para com isso. Para com isso. Hoje, nós estamos aí no século XXI, as informações, elas permeiam aí pelas redes sociais, aí, pelos jornais e tudo mais, todo mundo tem acesso, todo mundo é informado. O cara vem dizer um negócio desse, né? Negar, sabe, que a situação da Previdência é gravíssima, que isso daí sim pode levar o Brasil para um buraco sem fundo, sem salvação, um naufrágio total, um barco naufragado. Desculpem aí, houve um cortinho porque acabou a memória da máquina. Mas o que acontece é o seguinte: todos esses políticos aí já estão sabendo que a situação é bastante complicada. Se um tomar o poder e tentar fazer as coisas sozinho, não vai conseguir. Outro vier na sequência, tomar o poder e tentar fazer, não vai conseguir. O outro tentar e não vai conseguir. E o outro tentar e não vai conseguir. Então todos eles resolveram se unir, tá? E foi isso, né, que vocês viram ontem aí nas ruas, a oposição totalmente unida, e do outro lado o pessoal do PT fazendo um churrasquinho, né, tranquilo e tal, mas não existe, veja bem, nenhuma animosidade entre os partidos. Eles estão mais juntos do que nunca, porque sabem que a situação é bastante complicada e todos eles resolveram se salvar agora. Todos vão se salvar. Com relação à intervenção militar, eu digo a vocês que infelizmente os intervencionistas continuam agindo de maneira errada, continuam ainda batendo em determinadas teclas aí que não vão levar ninguém a lugar nenhum. Eu até comentei ontem aqui, enquanto um determinado bando de malucos aí continuarem a falar um monte de asneiras, isso só vai sempre cada vez mais complicando a situação. Não estão prestando serviço positivo nenhum em favor da intervenção militar e eu acho isso lamentável. Antes de mais nada, os senhores deveriam ter um mínimo de cérebro, né, e começar a pensar um pouco mais antes de sair por aí falando besteira, entende? Porque esse negócio de apocalipse não é isso que nós precisamos. Nós precisamos, entendam, de uma vez por todas, nós temos que estar junto aos militares, certo? Nós estarmos juntos com eles, porque nós vamos precisar deles. O que vai se desencadear depois é uma outra questão, perfeito? E é exatamente isso que os senhores não fazem. É exatamente isso que os senhores não fazem. Agora, paralelo a isso, eu vou deixar aqui um recadinho, né? O senhor Olavo de Carvalho continua aí falando, né, que intervenção não se pede. Realmente, senhor Olavo, intervenção não se pede. Só que o senhor conhece, o senhor tem mais alguma outra solução a não ser essa? A não ser pedir? Tá? A não ser pedir. O senhor tem outra alternativa? Essa é a pergunta curta e grossa. Tá certo? Gostaria que o senhor respondesse isso. Então, qual que é a solução além dessa? Entende?
porque eu não vejo, além de toda a papagaiada que o senhor diz, né, que o senhor dê alguma solução. Eu sempre estou dando aqui 3 condições aí primordiais. Primeiro, greve geral. Segundo, boicote aos impostos. Boicote impostos, não pague. Entendeu? Você não está sonegando, você está simplesmente não pagando. Sonegar é quando você tenta esconder aquilo que você deve. Você não está se negando, você não está escondendo aquilo que você deve. Você reconhece a dívida, mas não paga. E terceiro, é preciso se acampar, né? Quando vocês forem fazer uma manifestação, alguma coisa do tipo assim, em prol de intervenção militar, acampem na porta do quartel-general da sua cidade, né? Do quartel militar mais próximo de você. E fique lá por tempo indeterminado. Essa é a fórmula do sucesso. É isso que vai resolver o problema do Brasil hoje. Porque estão precisando desesperadamente de dinheiro. Quem? O governo está precisando desesperadamente de dinheiro porque já não está conseguindo cumprir nem a primeira parcela do 13º dos aposentados agora nesse mês. Então já não conseguiu. Nós estamos vendo aí uma série de estados aí com situações bastante complicadas, né? Estamos vendo municípios cortando até cestas básicas dos seus funcionários, dos funcionários públicos. Então, isso já é uma mostra que, se forçarmos um pouco mais a barra, todos esses políticos não terão para onde correr. Essa gente plantou isso, tá? A crise está fazendo por si só essa parte. E nós, o que é que nós estamos fazendo? Mais uma vez nós vamos ficar esperando, né, tudo acontecer e não vamos tomar nenhuma atitude. Estamos apenas fazendo carnaval de rua aí, fazendo apenas passeatas que não vão levar ninguém a lugar nenhum. Vai simplesmente divertir essa gente que está lá em cima, que agora todos eles estão bem juntinhos e bem colados. Um grande abraço a todos vocês, meus queridos amigos nacionalistas, né? E vamos esperar, porque eu não sei não, mas eu acredito que mais 30 dias aí nós teremos aí aumentada e ampliadas as dificuldades aqui do Brasil de uma maneira bastante terrível. E daí vai começar a mudar esse papinho de fazer dancinha e fazer passeata, comer churrasquinho, né? Fazer um domingo no parque aí, como vocês fizeram ontem. Isso foi simplesmente ridículo. Uma boa semana a todos, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.